Então, o nosso tema hoje é violência contra a pessoa idosa durante a pandemia. Onde posso denunciar ou solicitar ajuda? Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo do quadro Para Envelhecer Bem. Eu sou Ildeana Nogueira, sou assistente técnico da atividade Trabalho Social com Idosos do SESC Pará, gerontóloga e ativista do envelhecimento humano. Gostaria de dizer a vocês que eu e meu convidado estamos seguindo os protocolos mínimos, né, para que a gente possa ter um bate-papo tranquilo. Então, logo na entrada, nós ainda estávamos de máscara, nós aferimos a nossa temperatura, higienizamos as nossas mãos com álcool, os nossos equipamentos todos foram higienizados, tem um número mínimo reduzido de pessoas, apenas 3 pessoas dentro do nosso ambiente de gravação. Então, a gente acredita, né, estar seguro para um bate-papo bem agradável, para que a gente possa trazer conhecimento, levar informações para vocês. E hoje eu estou com o nosso convidado, é o Dr. Marcos Vinícius, advogado. Ele tem experiência em atuação como advogado na Secretaria de Assistência Social de Castanhal, teve essa experiência, também no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Castanhal, Pará, e também experiência na Procuradoria Geral do município, além de hoje trabalhar com a advocacia particular. Dr. Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo ao SESC. Nós agradecemos essa parceria desde já, de estar conosco para falar de um assunto tão importante. Dr. Marcos Vinícius, o que nos trouxe, né? O que nos trouxe assim, o interesse de trazer imediato esse assunto para ser abordado? No último dia 4 de abril, todos os profissionais, né, todas as instituições que trabalham com a pessoa idosa, tomaram um grande susto, né, e ficaram muito chocados quando nós soubemos que uma cidade do interior do México noticia no seu jornal de que uma idosa, no ato da vacinação, durante a vacinação contra a Covid-19, ela entrega um bilhete para o enfermeiro vacinador, fazendo um pedido de socorro. E o enfermeiro, entendendo que aquilo ali poderia ser um pedido, né, importante, abriu e percebeu que era um pedido de socorro, e a idosa dizia lá que ela era mantida em cárcere privado há muitos anos, e que ela precisava ser resgatada da própria família, que se tratava de uma filha e um genro. Então, nesse momento que nós recebemos essa notícia, ficamos muito assustados e, ao mesmo tempo, refletindo. Não queremos que isso vire moda, né? Não queremos ter isso no nosso Brasil, não queremos chegar a esse ponto no nosso estado, nem na nossa cidade. Então, vamos falar sobre, vamos voltar, é preciso falar. E é por isso que eu lhe convido para estar nesse momento conosco, para que a gente possa falar sobre a violência. Então, será um bate-papo muito tranquilo, de perguntas e respostas, para que você aí em casa, né, leve você à sua reflexão e que você possa também compartilhar, divulgar, né, esse conhecimento que você vai aprender agora aqui no nosso bate-papo. Doutor, gostaria de falar alguma coisa antes de nós iniciarmos? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer ao SESC pelo convite de estar aqui diante desse programa e informar que é um tema de grandes proporções, é um tema que faz parte do nosso convívio social, né? É uma problemática que existe em grande escala, né? E que momentos como esse são importantes para que a gente aprenda a saber como lidar, né? A saber entender os tipos de violência que existem em relação ao idoso, e como preservar a sua integridade física, integridade emocional e o seu bem-estar, bem caminhar da vida. Então vamos à primeira pergunta. Quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa?
Bom, vamos lá. Quando a gente retrata a violência, a gente precisa retratar ela em âmbito amplo, tá? A violência ela não existe apenas na forma física, né? Então, quando a gente retrata a violência ao idoso, a gente pode retratar a violência física no âmbito sexual, né? Que é muito comum também, a violência emocional, né? A violência patrimonial, tá? Além do que a cerca, né? Que isso aqui é a negligência, né? A falta de zelo, a violência institucional, que é um tema que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, existe um leque de temáticas voltadas à violência que podem ser abordadas e cada um com a sua particularidade. E eu diria uma que vem afligindo muito os lares e diretamente as pessoas idosas, que é a violência financeira, né? Isso, doutor Marcos Vinícius. A violência financeira é uma das maiores, no maior número de casos, além da violência psicológica. Idosos estão adoecendo durante a pandemia e nós precisamos cuidar, né? Nós sabemos que o índice de violência contra as pessoas idosas aumentou muito, justamente por conta dos idosos estarem agora, durante essa pandemia, tendo que cumprir, né, os protocolos e o distanciamento social. Mas eu costumo dizer, doutor Marcos Vinícius, que as pessoas confundem o distanciamento social com o distanciamento afetivo. E a partir do momento que você tem o distanciamento afetivo, chega a ser uma violência, não é isso? É verdade. A carência do idoso ele precisa ser levada em consideração, né? Então, a violência ela existe também na ausência do afeto, tá? Como tu bem retrataste as questões envolvendo violência financeira, muitas vezes ela está ligada a isso, né? Existe uma exclusão afetiva por parte do ente familiar, quase sempre do ente familiar, tá? Mas principalmente ela ocorre devido a circunstâncias interessantes, como, por exemplo, a ausência de comunicação do idoso com outras pessoas, né? Ele acaba sendo isolado, ele acaba não fazendo parte do âmbito social, né? Essa exclusão totalmente prejudicial a ele gera enormes consequências, né? E o que se caracteriza esse tipo de violência. É isso mesmo. Nós temos mais uma pergunta, que é uma pergunta que ela é muito pertinente, sobre a violência física. O que é e como identificar? Né? Porque o que nos tem relatado, o que chega até nós, é que numa simples consulta, médicos, enfermeiros têm feito denúncias, porque percebe, no ato daquela consulta, de que idosos possivelmente estejam passando pela violência física, né, no seu lar. Então, o que é a violência física? Como é que a gente pode identificar? Bom, quando a gente se retrata a violência física, ela já está descrita no Código Penal, né? Lesionar alguém. Em relação ao idoso, tá? Ela já vem descrita no Estatuto do Idoso, tá? No artigo 99. É o simples ato de lesionar, tá? É a agressão física, de fato, que ocorre. As formas de identificá-la, Ildeana, elas são muito peculiares, porque elas necessitam de um olhar externo. Muitas vezes o idoso, com base no que nós já falamos em relação à sua exclusão, né, a sua exclusão social, seu recolhimento, ela é muito pouco visualizada. Então, momentos como esse são importantes para nós criarmos um âmbito de avaliação, tá? De você observar no idoso se nele contém manchas, né, marcas de agressão física, né, lesões, o próprio recolhimento, né, o medo de estar próximo de pessoas. São algumas das características que a gente pode observar em relação a crimes realizados de lesão corporal. Tá? Também remetidos à violência sexual, já tocando esse assunto, a violência sexual, existe o medo do toque, né, existe o medo de tomar banho, de estar na presença de outras pessoas de porte físico mais forte. São alguns pontos que precisam ser observados, né, então é por isso que a gente precisa ter esse tato, né, essa observação. A denúncia do idoso ela é muito velada, tá? O idoso se sente retraído, se sente recolhido, né? Justamente, doutor, porque o agressor
geralmente é o próprio filho, é um ente que está muito perto, né? É que até mora com esse idoso. Então, bater, empurrar, arranhar, beliscar, sabe? Eu já vi, né, dar um tapa. Isso é violência física, não é isso? E na violência sexual, acredite, durante esse período, né, esse tempo todo que a gente tem convivido, né, e experiência diretamente com pessoas idosas, quando o idoso chega até mim e fala, eu não me sinto mais à vontade para manter relações sexuais com meu esposo, eu não quero mais, é uma decisão minha. E a partir do momento que essa idosa, né, é casada, né, tem seu companheiro ou namora e que é forçada ao ato sexual, isso é uma violência sexual. Porque às vezes as pessoas pensam, eu sou casada, então se o meu marido quiser e eu não estiver naquele momento com vontade de manter relações sexuais com ele, eu sou obrigada, isso não é violência. Isso é violência, não é isso, doutor Marcos Vinícius? De fato, essa narrativa que tu me trouxeste agora, ela é muito interessante porque isso se via com muita naturalidade há anos atrás, né? Não existia o consentimento da mulher, né? Isso já em ambiente amplo no nosso debate. Hoje, né, com a sociedade com aprendizado maior, né, com novas técnicas, novas formas de cultura, a gente observa que as pessoas estão se ambientando a isso. Então, o simples fato da sua negativa em relação ao ato, e mesmo assim ele ser consumado, já caracteriza aí uma violência sexual, tá? Já caracteriza o crime, né, descrito no Código Penal, né, com agravante do Estatuto do Idoso. Então, são pontos que precisam ser observados. Por isso que é sempre importante que os familiares, né, façam um acompanhamento psicológico dos seus genitores, né, dos seus pais e avós, para que esse sentimento velado seja exercido, né, seja observado, para que situações como essa não ocorram mais. É verdade. Então vamos lá, mais uma pergunta. Abuso psicológico ou violência psicológica também é violência? Porque no nosso entendimento, doutor, quando os idosos chegam até nós e falam assim, mas o meu filho me chamou de caduca, né? Você é uma velha caduca, você é um velho caduco, você não serve mais para nada. Já vai bater perna na rua? Para que você vai para a rua todos os dias? Agora não pode, né? Mas para que você precisa pegar um ônibus e todo dia estar na rua? Não te aquieta em casa. Isso é violência psicológica, doutor Marcos Vinícius? A violência psicológica, ela existe, tá? Acredito que de todas que nós estamos debatendo aqui, ela é a mais recorrente, tá? A violência psicológica se trata como tu acabaste de me falar. É o xingamento, né? É a exclusão, é tratar de forma negativa, tá? Todas essas ocorrem com muita frequência no ambiente doméstico, né? E a observação delas é um pouco diferente da observação física, tá? Da agressão física, né? A observação da violência psicológica, ela é com o agressor, né? Quando você vê o filho, o marido, o neto, com termos pejorativos, com xingamentos, com gritos, né, com ameaças, né, você observa aí um abuso psicológico, tá? Também descrito no Código Penal, também com agravantes no Estatuto do Idoso. Então, esse é o nosso papel de sociedade. O papel de sociedade é observar, né, o seu vizinho, que é um idoso, ver como é que está o andamento dele como cidadão, como pessoa, se ele está muito recluso, muito retraído. Né, são várias consequências que a violência psicológica nos traz. Então, é importante ter esse olhar e saber observar quando ocorrer. E agora, nesse período de pandemia, como nós ouvimos relatos de pessoas idosas sofrendo esse tipo de violência, e às vezes muitos idosos não têm consciência de que isso que ele está que isso que ele está vivendo nessa situação não é violência, né? Acreditar, mas é meu filho, é minha nora, é meu genro, isso não é violência, né? Então a gente precisa vir justamente, esse nosso bate-papo é justamente para alertar você de que isso é violência psicológica e você precisa pedir ajuda a um profissional, você precisa denunciar, você precisa deixar
né, de ficar calado, e a gente precisa justamente falar com alguém, pedir ajuda, para que não corra e não fique uma situação que você futuramente venha a ficar arrependida de não ter feito essa denúncia. Né? Então, vamos lá. Doutor Marcos Vinícius, negligência, abandono e violência institucional também são considerados atos de violência? A gente vê aí os vários reportagens nas ILPIs, né, durante agora essa pandemia. Correto. Vai um pouco de encontro com a violência emocional, né, a violência psicológica. A negligência, o próprio nome já diz, tá? É você ser omisso, né, deixar de praticar os atos que os idosos necessitam, né, que a pessoa idosa necessita, né, deixar de fazer seu acompanhamento. Se eu tenho familiar idoso, precisa de acompanhamento médico e eu deixo de prestá-lo, eu estou sendo negligente, né? Estou sendo omisso quando deixo de praticar algo que ele necessita para a sua vida plena. Tá? Só lembrando que o idoso ele faz parte da sociedade, faz parte da nossa família. Né? Você tem obrigações para com ele, assim como você tem obrigações com uma criança. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Tá? Um alerta que a gente precisa, principalmente nesse tempo de pandemia, em relação aos cuidados com o idoso, evitar que a negligência ocorra, né? Porque é um dos grandes casos de situações degradantes aos idosos no Brasil. Outro caso que eu vou lhe colocar, de um relato chegado até mim, como os idosos não têm consciência de que o que ele está sofrendo é uma negligência. Quando eu ligo, entro em contato e pergunto àquele idoso, você está tomando suas medicações em dia? Ele fala, não, acabou, estou sem dinheiro, esse mês o meu dinheiro não deu. E a sua alimentação como é que está? Eu estou comendo só o básico, né? Às vezes só o arroz e feijão, porque a proteína está cara, ou então eu não tenho condições de comprar legumes. Aí ele, mas e como é que está essa questão da sua higiene pessoal? Eu estou com dificuldade de tomar banho sozinho. E aí eu pergunto para ele, né? E os seus filhos, como é que estão? Eles ligam para você? Eles não estão vendo isso? Agora, né? Porque durante a pandemia a gente tem que ter um distanciamento social e eles não vieram aqui em casa. Fazem meses que eles não vêm aqui em casa. Eles só me ligam. E no ligar, eles te perguntam se você está bem? Diz, né, que estão sem tempo de vir aqui, pelo menos na porta. Doutor Marcos Vinícius, isso é negligência. Esse idoso está, sem dúvida, sofrendo um tipo de negligência. Não é isso? Total. Esse é o exemplo mais comum e muito bem observado. Tá? A negligência mais comum é usar termos como esse como desculpa, né? Sendo que é o contrário. Né? A gente está passando um momento de pandemia, um momento muito difícil de convivência social e de cuidados com a saúde. Então, tudo isso que a gente está tratando aqui tem que ser tratado de forma dobrada. Né? Então, os cuidados precisam ser dobrados, precisam ser ainda maiores e precisam existir. Tá? Você ter um idoso em casa, é o seu dever de cidadão, seu dever familiar, tá? E seu dever legal é de cuidá-lo. Tá? Então, esse tipo de situações elas não podem ocorrer. Né? E a gente observa isso no Brasil de forma muito grande, né? Muito observado. O que é violência sexual? Nós já falamos, né? Você pode comentar um pouquinho mais? As pessoas imaginam, eu já ouvi uma pessoa chegar e dizer assim, não, mas violência sexual contra a pessoa idosa, quem é que vai querer manter relações sexuais com pessoas idosas? Não existe isso. Isso acontece com adulto, com adolescentes, com jovens, com adultos. Acontece, infelizmente, não é isso, doutor Vinícius? Acontece, né? Existem diversas patologias que a psicologia explica, né, que trazem esses problemas sociais, tá? Então, é um pouco do que a gente falou em relação à violência sexual, à violência física, né? A observação, né, que esse é um tato importante, porque assim como a violência sexual com a criança e o adolescente, a observação com o idoso também é semelhante, né? Você observa certos medos, né, certos receios na prática da vida comum, então é preciso fazer essa observação em relação a isso. Há muito pouco tempo eu tive um relato de experiência de uma pessoa idosa em que só agora, durante a pandemia,
durante análises em consultórios, né, psicológicos, porque ela estava com a saúde mental abalada durante a pandemia, e ela relatou, né, de que ela sofreu abuso sexual durante toda a sua infância e só agora, na sua velhice, é que isso veio à tona de uma forma muito forte por conta de umas situações em que ela vinha vivenciando. Imagina só, né? Então, o abuso ele não foi feito agora, a violência não foi feita agora, foi feito lá na infância. E só agora, na sua velhice, é que veio à tona todas as questões, né, emocionais, precisando de acompanhamento. Quantos idosos, né, não sofreram esses abusos que a gente sabe que sofrem, né, por tios, por irmãos, pelo próprio pai, lá no passado, e que só agora eles precisam desse acompanhamento? Exatamente. O abuso sexual, ele traz enormes consequências, né? Principalmente psicológicas, além das físicas. E se não for tratado, se não for resolvido, né, ele se perpetua com o tempo, tá? E as consequências elas vão aumentando, vão agravando. E quando você chega em momentos da sua vida em que tudo isso vem à tona, e é preciso saber lidar, né? É preciso saber também cuidar, preciso saber investigar, né? É um grande problema que nós temos em relação a isso, já com um tema geral, em relação a crimes sexuais, né? Tanto a criança e adolescente quanto ao idoso. Doutor Marcos Vinícius, discriminação também é violência? Também ocorre a discriminação contra o idoso. É bem frequente, tá? Muito frequente. Empresas deixam de contratar por você já ter uma idade mais avançada, né? Você é discriminado ao ir em uma loja. A gente já vai também falar um pouco da violência institucional, tá? Que ocorre muito. Sim. Tá? Já vamos tratando esse tema de forma conjunta, Sim. porque a violência institucional e a discriminação, elas se fundem. Tá? Já fiz parte de gestão pública, então observei muitas demandas em relação a essa. Tá? Desde o cobrador de ônibus, que não deixa você entrar no ônibus por você ser idoso e ter direito à gratuidade, até eu não quero que você venha aqui porque você é velho. Tá? Então, para você ver como a esfera institucional e a esfera da vida privada ocorrem de forma semelhante. Tá? Então, violência institucional, né, quando o ente público ou o ente privado, você vai numa loja, você é maltratado por ser idoso, você vai numa instituição pública, você é tratado mal por ser idoso, você não é recebido, você não é atendido, sendo que o próprio estatuto do idoso te garante prioridade nesse tipo de atendimento, né? Sim. Então, são práticas que existem, né? Isso é uma luta constante para que se cesse esse tipo de conduta, mas que existem e a gente precisa saber identificar e combater. Maravilha. Então, assim, agora mais especificamente falando do momento em que nós estamos vivendo, né? Essa pergunta está relacionada. Violência contra a pessoa idosa durante o confinamento social, agora, nesse momento, durante a pandemia. Onde eu posso denunciar ou solicitar ajuda? Agora, neste momento, nós vamos tentar ajudar você, né, que ou tem um caso, está vivenciando um caso bem próximo de você, na sua família, ajudar você que está sendo, nesse momento, está sofrendo violência e abuso dos seus familiares. Nós vamos ajudar você que tem uma pessoa muito próxima, se não a sua família, mas um vizinho, um amigo, alguém que você quer ajudar. Então, agora nós vamos tentar, né, esclarecer o que fazer, como denunciar, o que eu devo fazer. Bom, a gente pode tratar por partes, né? Vamos. As formas de denúncia, os canais de denúncia existentes, eles são os mais variados possíveis, tá? O primeiro deles é o mais fácil, que é por contato telefônico, né? Existe o Disque 100, asterisco 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, tá? Nele, você vai identificar o problema, tá? Você pode fazer essa denúncia de todos esses fatos que nós trouxemos aqui de forma anônima, tá? Esse tipo de denúncia é encaminhado ao Ministério Público da sua cidade, à delegacia responsável pela sua cidade. Tá? É importante salientar também, Diana, que nós não temos uma delegacia própria
para Infelizmente. idosos, né? Sendo que já existe uma legislação que retrata esse tipo de conduta. Porém, toda delegacia é uma delegacia do idoso, tá? Ele tem prioridade no atendimento da sua causa, tá? Então, o Disque 100 é uma ferramenta essencial, tá bom? Então, você, vizinho, tá? Você, parente, próximo, atendente que observa a conduta do idoso diferenciada, você começa a observar nele situações como essa, você pode fazer a denúncia, que vai ser averiguado, tá? Então vamos a algumas dúvidas. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ajudar várias pessoas no Disque 100. E o que nós percebemos? Nós percebemos que lá você precisa de algumas informações mínimas. Não é, ligar, fazer o Disque 100 e ligar ali e eu não sei de absolutamente nada, nem no nome da vítima. Então, você precisa sim saber o nome da vítima, né, do idoso, da idosa que está sendo agredido naquele momento, está sofrendo algum tipo de violência. Você tem que saber, seria interessante o nome completo. Você precisa saber o endereço desta pessoa, não é isso, doutor Marcos Exato. Vinícius? O endereço, você precisa saber o nome do agressor, se for possível, e o endereço do agressor. Porque o que acontece quando chega lá no Recursos Humanos em Brasília, doutor? Dali de Brasília vai para onde? Bom, interessante a tua fala no sentido de identificação, porque são requisitos mínimos, né, para que o Disque 100, os responsáveis pelo Disque 100 façam as suas atividades. Então, o nome completo, o endereço e até, se possível, a forma de violência que está sendo executada contra o idoso, tá? Porque a partir daí as abordagens vão ser próprias para aquele tipo de conduta. Em relação à chegada das denúncias, o Disque 100 encaminha, tá? Observando se a cidade, foi na cidade tal, então encaminha-se ao Ministério Público, a promotoria responsável pelo idoso, tá? Porque todo Ministério Público tem a promotoria especializada para o tratamento do idoso. É encaminhado também à delegacia de polícia responsável, tá? Cadastrada no Disque 100, e também ao centro de referência da cidade, acho que tem. Que é o CREAS, que é o CREAS, isso? no caso. Né? O CREAS vai fazer a abordagem juntamente com as esferas da justiça e lá fazer a observação, né, em loco, do que está ocorrendo naquele âmbito familiar, naquele laço ali, naquele resquício de violência, né, naquele fumus delicti que a gente chama, né, da fumaça do delito que existe ali, e observar, então, se existe a violência praticada ou não, e se existe a forma de combater corretamente. Ok, então vamos lá. Já a primeira dica é essa, Disque 100, né? Você quer fazer uma denúncia anônima porque você percebe, mas você não tem coragem, você é um parente, um familiar, um vizinho que sabe que aquele idoso está está sofrendo violência e não tem coragem e faz a denúncia anônima. Mas você está... Vamos supor agora outra situação, doutor Marcos Vinícius. Você está vendo, você está escutando, você está presenciando a violência ali de fato, seja ela física ou psicológica, com gritos, com ameaças, com o bater, o espancar. E aí o que fazer? É fazer uma denúncia para o Disque 100? Parece que não. Parece que essa precisa ser mais urgente, não é isso, doutor Marcos Vinícius? Exatamente. Aí você vai ter que fazer o seu papel de cidadão de fato, né? Você deve procurar a delegacia de polícia o mais rápido possível, né? Informar a violência ocorrida, que nesse momento você passa a ser testemunha factual do ocorrido. Então, por isso que a observação é interessante, a forma de saber observar que tipo de violência ocorre, para que a gente possa, de forma concreta, chegar na delegacia de polícia, ao Ministério Público, e lá fazer a nossa narrativa e nela caracterizar a violência que ocorre. Né? Lembre-se que você está protegendo uma vida, tá? A dignidade de uma pessoa, né? Está garantindo a sua própria saúde, né? Porque você vai envelhecer. Né? Então, atos como esse precisam ser fomentados na sociedade, Diana. Então, a gente precisa aprender a identificar, aprender a ter esse papel de cidadão, que é de denunciar, de fiscalizar. Você é o fiscalizador, você que precisa tomar as rédeas da situação e ir lá e identificar. Existe aí uma equipe preparada para lhe receber, existe uma equipe que vai atender a sua demanda
e assim cessar qualquer tipo de violência que existe com o idoso. E temos também a possibilidade, me corrija se eu estiver errada, de você procurar também o CRAS, né, um CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social do bairro desse idoso, né, do que está sofrendo, do que é vítima naquele momento da violência. Então, lá também você pode fazer uma denúncia, né? Talvez não seja um órgão só fiscalizador, eles podem também, com a sua equipe de psicólogos, assistente social, ir até a casa para poder averiguar, para poder saber se de fato o que está acontecendo. De fato, o CRAS ele trabalha exatamente nessa prevenção. Né? Quando a gente retratou CREAS, a gente retrata a situação da violência já executada e as formas de inibi-la. Né? No CRAS, vocês trabalham exatamente a prevenção. Então, por isso que é importante a presença nesses centros. Tá? É importante o investimento, inclusive, nesses centros. Tá? As terapias em grupo, elas são totalmente voltadas a atividades como essa, né? A debates como esse que nós estamos tendo. Então, lá existe uma equipe multidisciplinar, né? Existe um pedagogo, um psicólogo, um assistente social, que foram preparados para atuar nesse segmento, né? Que estão preparados para receber, para tratar de forma que o idoso sinta-se confortável. Né? A gente observa muito o feedback positivo, né? que as ações dos CRAs e CREAs tem executado nos municípios no Brasil, e a importância da participação social, participação de sociedade nesses lugares. Então, nós sabemos que nós temos um documento, né? Nós temos uma lei, que é o nosso Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/03, e nele, no seu artigo 4, diz o seguinte: da referida lei, estabelece expressamente punições a pessoas que cometem atos de violência, dispondo que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. E aí aproveitar a oportunidade da leitura do artigo 4 do Estatuto do Idoso e perguntar a você, se eu sei que um idoso, meu familiar, está sofrendo há anos, ou agora mesmo, violência, algum tipo de violência, se eu sei que o meu vizinho, hoje ou há anos, sofre violência, se eu sei que eu tenho uma pessoa conhecida e me calo, silencio, não denuncio, não faço nada para ajudar, eu também estou sendo um criminoso? De fato, Adriana, a omissão ela é um crime. Tá? Tu acabaste de recitar aqui o artigo 4º. O artigo 4º é o grande brilho nos olhos do nosso Estatuto do Idoso. Né? Então, é por isso que se faz necessária a leitura. Né? Nosso papel de cidadão também é de ler o texto da lei, é saber o que é direito e o que é dever. Né? A gente é muito acostumado a retratar direitos, porque é nossos direitos, mas nós temos deveres também como cidadão. Sim. E esse tipo de conduta que tu me retrataste é dever de cidadão. Tá? Você fazer a denúncia, você observar que existe uma conduta ilícita ocorrendo, né? Que existe uma lesão, tá? Que a dignidade de uma pessoa está sendo ferida, é seu dever de ir lá e tomar uma iniciativa. Tá? A gente está retratando aqui o Estatuto do Idoso, mas isso se refere em toda a sociedade. Tá? A criança e o adolescente, a mulher, tá? E em esfera ampla. Tá, Ildeana? Então, é importante, né, que a gente crie essa conscientização, que o idoso ele não é um objeto, tá? Ele não é uma pessoa que está lá esperando o fim da vida, não, ele é uma pessoa digna de vida plena. Tá? Inclusive, uma vida muito bem assegurada pelo Estatuto que a protege. Então, é nosso papel que isso ocorra de fato. Tá? Estar só na lei não garante que o idoso tenha vida plena, mas sim a execução, e quem faz a execução da lei somos nós, né, em âmbito social.
E para finalizar, então, eu vou dar só uma dica, e depois o doutor Marcos Vinícius também finaliza, e dizer para você, procure saber, conheça um pouco mais dessa lei, procure um pouco mais ler o Estatuto do Idoso, saiba, né, quais são os seus direitos, lute por eles, não silencie, não se cale, não deixe que a máscara que nós estamos utilizando agora, né, com tanta frequência, ela deixe te silenciar ainda mais. Então, não tenha medo, porque nós não queremos que aconteça episódios como aconteceu na cidade do interior do México. Nós não queremos no nosso Brasil, nós não queremos no mundo, não queremos no nosso estado, não queremos nossa cidade. Então, doutor Marcos Vinícius, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação, a sua parceria, né, dizer que o SESC está de portas abertas a você. E muito obrigada por essa oportunidade, que a gente acredita que tenha sido um bate-papo muito esclarecedor para as pessoas que, de repente, estavam precisando ouvir sobre essas questões de como denunciar. Obrigado, eu agradeço a toda a família SESC pelo convite, né? Agradeço ao Ideana, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar desse tema, que é um tema imprescindível, né? Enquanto nós, sociedade, tá? Saiba identificar, né? Você faça o seu papel de cidadão, né? Que nós façamos o nosso papel de cidadão. Nós temos uma grande ferramenta, né? O Estatuto do Idoso nos dá toda essa segurança para atuar, né? Então, a mensagem que a gente passa para você é preserve, tá? Cuide, ame, né? Pense que a nossa sociedade está envelhecendo e a gente precisa saber cuidar, precisa saber ter zelo para que a nossa vida seja ampla, a vida do idoso seja ampla e assim a sociedade ela consiga evoluir mais. Maravilha. Gostou do nosso bate-papo? Então é isso. Curta lá a nossa página no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube do Sesc Pará. Compartilhe, divulgue e assim você vai estar nos ajudando a levar mais conhecimento e informações sobre o nosso envelhecer. Muito obrigada.